Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso devocional. Deus te favoreça em todas as coisas. Está escrito que em Cristo Jesus você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. Quando Jesus gritou na cruz, está consumado, ele levou sobre si toda a nossa condenação, pecados, enfermidades, maldições, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Você é abençoado. Efésios 1:3 diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado. E a bênção de Deus não pode ser revogada. Amém? Uma vez que Deus declarou em sua palavra, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não disse uma coisa simplesmente porque saiu, escapou. Não. Ele disse o que ele quis dizer. E a palavra, a Bíblia, é o registro da vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Amém? A sua posição hoje é em Cristo Jesus. Se você observar no Novo Testamento a expressão em Cristo Jesus, nele, você vai encontrar muitas riquezas, porque em Cristo, nele, fala da sua posição em Cristo Jesus, amém? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, você reina em vida através da abundância da graça e do dom da justiça. A Bíblia diz, por meio de Cristo. Em Cristo Jesus. Amém? Você tudo pode nele que te fortalece. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus há de suprir todas as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Tudo é em Cristo Jesus, porque ele consumou a obra. Ele pagou o preço necessário para que a justiça de Deus fosse satisfeita. E quando você crê nisso, você recebe a justiça de Cristo. Aleluia. Por isso que você se torna como ele é, filho amado de Deus. Aleluia. Para viver em vitória, para viver em saúde. Em nome do Senhor Jesus, rejeite todos os pensamentos de incredulidade. Rejeite pela fé toda a mentira do diabo. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus tem que ser mentira, porque a Bíblia é a verdade. Jesus disse, Pai, separa-os, santifica-os na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Se algo contradiz a palavra de Deus, tem que ser uma mentira. Amém? Se você crê que a palavra de Deus é a verdade, então o que não está em linha com a palavra, o que não confirma a palavra de Deus, tem que ser uma mentira. Não, nós temos que rejeitar a enfermidade, porque está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Assim temos que rejeitar toda dúvida do medo, da condenação, da culpa, porque a palavra de Deus que diz que Jesus se tornou a nossa justiça. Amém? Então você é justificado diante de Deus, não porque você fez algo ou deixou de fazer, não por causa das suas obras, mas por causa da sua posição em Cristo Jesus. Você entende isso? Amém? Isso é a fé. A fé. Amém? Hoje eu gostaria de falar, nós estamos nessa semana em lives especiais, eu estou chamando de Profetizando Portas Abertas, sábado agora na nossa conferência. Amém? Amém? Amém. Então eu quero que você enche o seu coração de fé, de palavras de fé, de grande expectativa, mas uma expectativa baseada na palavra de Deus. Amém? É um encontro, né, para nós, como videira e vinha, igrejas associadas que caminham na mesma unção, na mesma palavra. Louvado seja Deus. A unidade produz poder. E então juntos sabemos que coisas maiores acontecem. Juntos nós somos mais Jesus. Quanto mais membros unidos, mais Jesus é visto.
Amém? Cremos que o Senhor abrirá uma grande porta. Grande, quando Paulo diz que uma grande porta se me abriu, a palavra lá é mega, mega, só para você saber, mega. Nós sabemos megawatts, amém? Mega potência, 10 a 6, milhão. Então, uma porta que vale milhão, amém? Uma porta grande que vale, aleluia, milhões. É isso que a palavra traduz, tá bom? Mega, mega. Bem, eu então quero que você profetize, amém? Meu desejo é que você profetize, vai semeando a semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. Jesus diz sobre a parábola do semeador: se nós não compreendemos essa parábola, não compreenderemos nenhuma outra. Ela é chave, ela descortina o grande princípio do funcionamento do mundo espiritual. Jesus diz que a palavra é a semente, e a semente cai no solo, e o solo pode matar essa semente, sufocar essa semente, ou pode produzir de acordo com a espécie da semente. Agora, você não consegue colher se não semear, amém? Então você nunca pode ter o fruto sem uma semeadura. Seria muita tolice você encontrar um agricultor olhando para o horizonte, olhando para a vastidão, vamos dizer, do seu campo, e você fala com ele: o que você está esperando? Aí ele vai falar: eu estou esperando colher muita soja agora. Você fala: uau, é mesmo? E diz uma coisa, como é que você planta? Quantas sementes você lançou? Ele vai falar: nenhuma. Eu simplesmente estou esperando que isso aconteça. Deus vai me dar. Deus é poderoso. Ele vai me dar o fruto sem ter lançado a semente. Não, você tem que lançar a semente e Deus dará o crescimento, Deus dará o fruto. É assim que o Senhor estabeleceu os princípios espirituais. E a palavra, então, é semente. Você só pode colher aquilo que você semeou. Amém? Tiago diz que o agricultor aguarda com paciência os primeiros frutos. Amém? Aguarda a chuva. Deus é que manda a chuva. Deus dá o crescimento. Mas você semeia a semente. Amém? E as suas palavras não podem arrancar as sementes. Você não pode dizer: eu lancei a semente, mas eu acho que não aconteceu nada. Você não vai cavucar a terra tentando tirar a semente ou checar se a semente está lá. Você sabe que você lançou a semente e você aguarda o precioso fruto no tempo certo. Amém? Assim é a parábola do semeador. Existem muitos adversários. Jesus diz que existem aqueles que não entendem, e vêm as aves de rapina e roubam. Ele diz que são os demônios. Então o diabo não quer que você entenda a palavra de Deus. Ele quer que você seja superficial, ignorante, que creia algumas coisas que você ouviu e nunca se aprofunde mais na palavra. Você tem que se fatigar na palavra, você tem que ouvir, você tem que semear e declarar cada vez mais a palavra de Deus na sua vida, amém? Para que colha os frutos. Outros, Jesus fala que tem solos cheios de pedras, de pedregulhos, de coisas que não se resolvem, de dependência da alma, de alegria superficial, pessoas que em qualquer tipo de provação já começam a desistir, a murchar, já perdem o ânimo, já aceitam as imagens de derrota do diabo. Lembra-se que a linguagem espiritual são sonhos e visões. Sonhos e visões. Então espere que o Espírito Santo lhe dê sonhos e visões. Mas saiba que o diabo também dá. Ele dá sonhos e visões. Por isso aparece uma dor no seu peito, aí você logo imagina, né, problema no coração, e aí logo você se vê num leito, aquelas imagens de derrota começam a aparecer, e você começa a alimentá-las pensando, e de repente começa a declarar coisas negativas, e você está semeando o solo de maneira errada, com sementes de destruição. Não faça isso, em nome de Jesus, amém? Muitos corações cheios de espinhos, Jesus falou, eles estão preocupados com as coisas do mundo, tanta ansiedade que vem do mundo quanto a fascinação da riqueza são do mundo, e você não pode deixar o seu coração ser alimentado por essas coisas, elas sufocam os frutos, amém? Você precisa ter um coração aberto, puro,
Puro significa para Deus, sem mistura. Deus é o primeiro, Jesus é o primeiro, o reino é o primeiro na minha vida. Tudo que sou, tudo que faço está conectado ao reino. Pai, que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos. Que o Senhor me dê, Senhor, dos recursos abundantes da terra. Que o Senhor prospere o meu caminho, para que eu possa, Senhor Deus amado, ajudar a expandir o reino, amém? Expandir a mensagem do Evangelho. Você sempre tem que estar conectado ao reino de Deus, em nome de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, o que há de vir virá e não tardará. Está escrito em Hebreus 10, 35, mantenha firme a sua confiança. Confiança é parresia, que significa falar com ousadia. Mantenha firme a sua confissão, grande será o galardão. Amém? Eu gostaria de falar sobre o tema, o tempo passado da palavra de Deus. Amém? Você vai perceber que a fé, ela não está conectada ao futuro. O futuro é esperança. Muitas pessoas perdem as realidades, as bênçãos de Deus, porque acham que elas sempre são futuras. Um dia vai acontecer, Deus me curará, um dia eu vou ter essa casa, um dia eu vou ter essa condição. Mas ao observar a palavra de Deus, você vai descobrir que as promessas do Senhor, as obras, os feitos de Cristo estão no passado. Amém? É o tempo passado da palavra de Deus. Bem, eu queria então ler algumas porções para você, amém? Do que a palavra de Deus diz. Primeiro, em Gálatas 3,13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, toda obra da lei, morte, enfermidade, pobreza, falta, Cristo me resgatou na cruz. Ele não fará isso, ele fez. Amém? Então, por isso que você é abençoado. Você não declara que um dia será abençoado. Você tem que declarar que você foi abençoado. A Bíblia diz, Cristo Jesus, né, nos abençoou. Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Amém? Então você é livre das enfermidades, das aflições. Aleluia. Glórias a Deus. Quando a palavra de Deus diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. Pedro também diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e pelas suas pisaduras fomos passados, sarados. Então ele tomou sobre si, até o profeta falando no passado, falou que a obra do Calvário no futuro para ele seria passado. Ele tomou sobre si, amém? Ele tomou, então Jesus levou, amém? Bem, se você tem alguém que você anda e você confia nessa pessoa, vamos supor um casamento, amém? Então você, homem, coloca, por exemplo, R$1.000, aleluia, glórias a Deus, na bolsa da sua esposa. E você diz para ela, olha, eu coloquei R$1.000 na sua bolsa para você usar. Você acha que a sua esposa vai virar para você e falar, não acredito em você, você é um mentiroso. Bem, só se o seu relacionamento for ruim. Mas se o seu relacionamento for bom e você crê na idoneidade, na palavra da pessoa, né, do seu marido, no caso, então você fala, uau, bem, eu vou até o shopping, deixa eu ver o que eu vou comprar com isso, vou comprar um vestido, vou comprar uma coisa, que bom, muito obrigado, muito obrigada, e etc e tal. Você nem viu o dinheiro, ok? Você nem pegou o dinheiro, mas você crê na palavra sem ver. Você não precisou ver. Você creu na palavra dessa pessoa. Bem, se você é pai, então, e você diz assim para o seu filho, filho, nesse próximo final de semana, nós vamos para a praia. Aleluia. Você vai lá para o litoral para assistir a conferência no sábado. Mas pode dar uma voltinha no mar, aleluia. Bem, nós vamos para o litoral, filho. Seu filho pequeno. Bem, o que ele vai falar para você? Duvido, não acredito em você, só acredito se eu vir com esses olhos. Não, ele não vai fazer isso, ele vai começar a dar saltos de alegria, já vai compartilhar com os coleguinhas, já vai fazer planos, vai falar com a mãe, vai falar com todo mundo. Ele conta com a verdade da sua palavra como se tivesse realizado, mas você nem foi, ele nem viu. Ele nem imagina que algumas coisas poderiam acontecer no meio do caminho que impediriam você de cumprir o que você prometeu. Por que será que nós somos capazes de crer na palavra de pessoas
e duvidar da palavra de Deus? Por que será? Por que será que nós podemos crer na palavra de alguém que confiamos e conhecemos e duvidar do que Deus disse na sua palavra? Percebe isso? Veja como existe muita religiosidade dentro de nós, como se Deus não fosse fiel, como se Deus não fosse fidedigno para cumprir o que prometeu. Não, Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E por isso ele deu glórias a Deus sem ver a promessa. Ele deu graças a Deus, ele aceitou a mudança do nome de Abrão para Abraão e disse que ele era o pai de multidões sem ter um filho, porque estava escrito, Deus prometera. Amém? Quando Deus chama Josué, ele diz, Josué, eu te dei a cidade de Jericó, eu não te darei, eu te dei. E por isso Josué agiu de acordo com a palavra. Amém? Então fé é se alegrar com a promessa sem ter a promessa cumprida. Fé é agir de acordo com a palavra sem ter a promessa cumprida. Fé é a declaração correta do que está escrito, independentemente se eu tenho, se eu não tenho. É o que Jesus disse. Se você disser e crer nisso, acontecerá. Você não terá antes de crer no que você foi capaz de falar. Amém? Então, essa é a fé. Então, nós podemos crer que vamos ter uma porta aberta sábado? Sim, profeticamente falando. Amém? A fé, de fato, é algo que o Espírito Santo coloca no coração. Quando você tem uma palavra profética, todos os profetas tinham que se mover pela fé. Amém? E à medida que eles profetizavam e falavam de coisas que iriam acontecer, a Bíblia diz que, segundo a palavra dos profetas, assim Deus fazia. O próprio Elias, quando estava diante de Acabe, ele nunca escreveu nada, Elias. Elias está na página das Bíblias, aparece, mas você não vê nenhum escrito de Elias, coisa alguma. Mas a Bíblia diz que ele disse para o rei Acabe, segundo a minha palavra, assim acontecerá. Deus havia dito para ele, e ele repetiu. E ele diz, segundo a minha palavra, vai acontecer, não chove por 3 anos e meio em toda a terra. Um homem comandando os céus. Depois orou e a coisa foi revertida. Amém? Mas veja a atitude de Elias. Segundo a minha palavra, vai acontecer. Amém? Então, se nós oramos, creia que recebemos. Se nós profetizamos, creia em nome de Jesus. Por isso, cada oração feita sobre você, sobre alguém, creia que a palavra está operando, declare em linha com essa verdade, não de acordo com o que você vê ou ouve, não de acordo com os diagnósticos médicos, mas de acordo com a palavra de Deus. É essa verdade que produz poder, amém? Então você tem que se apropriar do que Cristo fez na cruz, na redenção, amém? Aleluia. Então, creia que Deus já ouviu a nossa oração. Anteriormente à manifestação da bênção, é o solo no qual a semente incorruptível da palavra cresce e produz frutos. Aleluia. Amém? Por isso que precisamos declarar antes de ter, porque está escrito. Amém? Diante do túmulo de Lázaro, que disse Jesus? Pai, graças te dou porque me ouviste, por me haveres ouvido. Ou seja, passado. Amém? Você está em Cristo Jesus. Não existe nenhuma barreira entre você e Deus. Porque se Deus ouve Jesus, quando você ora em nome de Jesus, forçosamente Deus tem que te ouvir. Se Jesus diz Pai e Deus não ouve, ele insiste, Deus não ouve, ele insiste, Deus não ouve, então haveria um problema entre a divindade. Mas se você está em Cristo Jesus, se os seus pecados são perdoados pelo sangue dele, você está na posição dele, porque você é a justiça de Deus em Cristo, ou seja, a justiça é estar numa boa posição diante de Deus, como se nunca tivesse cometido pecado. Bem, então se você crê que o Pai ouve Jesus, por que você duvida que o Pai te ouviu? Que o Pai te ouve? Quando você ora em nome de Jesus, usa até o nome, a representatividade de Cristo Jesus. É uma mentira, é uma resistência infernal, é uma resistência maligna. Muitos pregadores, infelizmente, começam a dizer que você tem que se avaliar melhor. Ah, mas por que a resposta não chegou? Porque existe uma batalha espiritual, porque existe um bom combate da fé, diz a Bíblia.
porque você tem que continuar crendo independentemente de ter. Você tem que profetizar, falar, liberar a palavra de acordo com o que você crê. Amém? E assim será. Está escrito, pela fé e pela paciência, os antigos herdaram as promessas. Envolve perseverança. Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Eu vou puxar o texto aqui e vou ler nas palavras da Bíblia para você. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Vou repetir, confiança que significa falar abertamente, falar com ousadia. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tá vendo? Eu preciso perseverar. Não é só, eu falei uma vez, nada aconteceu, então Deus não me ouviu, eu vou fazer outra coisa, já que Deus não quer responder. Não. Tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Perseverança, eu preciso perseverar. Perseverar na fé. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então veja, a promessa envolve eu perseverar para que a vontade de Deus... Bem, você tem dúvida se é a vontade de Deus te curar? Então você tem que tirar essa dúvida. Você tem dúvida que é a vontade de Deus abençoá-lo com prosperidade? Então você tem que tirar essa dúvida. João diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve quanto àquilo que lhe temos pedido, estamos certos que receberemos. Amém? Então, se você tem dúvida que Deus te ouviu, então você precisa avaliar a sua posição em Cristo Jesus, se a sua consciência é de culpa, de condenação, se o que você passa você acha que é um juízo de Deus, porque você cometeu erros e falhas no passado, é claro que você ficou impedido de avançar na fé. Você tem que sair disso, você tem que declarar só a justiça de Deus em Cristo Jesus. O sangue me perdoou de todos os meus pecados. Eu estou qualificado em Cristo para receber todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Aí diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Amém? Perseverança. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, batalha da fé envolve perseverança. Amém? Perseverança. Aí ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, para nós pode parecer muito, mas para Deus é sempre pouco. Ele sempre responde rápido. Pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Veja que o autor, ele diz, não, nós não somos dos que retrocedem. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, como é que você salva a sua alma? A confissão da fé, falando a palavra da fé. Aí ele entra dizendo, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O que é um bom testemunho? Uma palavra adequada. Lembra dos espias que foram ver Canaã? 10 vieram com um mau relatório, um mau testemunho. Não é possível, os gigantes são muito fortes, nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, eles nos viam assim, as cidades são fortificadas. Leia o fim da história daqueles que creram. Eles obtiveram os milagres. Amém? E não vai ser diferente conosco, nós estamos na nova aliança. Amém? Muito superior à aliança que Deus tinha com os do passado, seja Davi, seja o próprio Abraão. Nós temos a confirmação da cruz e da ressurreição. Aleluia. Então a fé se alegra antes de ter experimentado ou tomado consciência de qualquer mudança. Ela diz, está escrito, está escrito. Dou graças a Deus. Eu te louvo, ó Pai, porque está escrito. Eu não sinto. Eu sinto dor, eu sinto sintomas, eu não vejo saída financeira, eu só vejo as dívidas, só vejo os problemas, mas eu graças te dou porque está escrito que o Senhor supre as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. O Senhor diz que colocou uma porta aberta diante de mim. Você crê que você é a igreja da Filadélfia?
Amém? Jesus, quando deu essa promessa, dizendo que ele tem a chave de Davi significa o governo de Davi, significa realeza, amém? Realeza, poder, domínio e autoridade. Chave significa isso, amém? E o que Davi expressava no seu reino? Graças a Deus, o louvor a Deus, amém? Então, quando você é capaz de crer, se alegrar, sem ver, sem ter, uau, amém? Então, isso é a fé. E vai acontecer em nome de Jesus. Então, a fé se recusa a ver, no sentido de ver para gerar dúvidas. Qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Ela enxerga e projeta imagens de saúde, de restauração. Você quer o seu casamento restaurado? Enxergue o restaurado. Não a imagem presente, real, da destruição, das palavras erradas. Você tem que usar a fé. Amém? Usar a fé para alcançar as promessas do Senhor. É como aquela fé do centurião que agradou Jesus. Lembra? Jesus ia até a casa do homem, perdão, mas o homem disse: Senhor, eu não mereço que tu entres na minha casa, mas diga uma palavra, porque tu és Senhor, tu és dono, tu és um governante. Eu sou um centurião, um capitão, eu tenho soldados, e eu digo a este: vai, só digo, ele vai. Eu não preciso bater, eu não preciso exigir, eu não faço uma nota, registro no cartório, mandando ele. Eu digo, vai. E a minha palavra gera um movimento. Outros me dão ordens, eles só mandam a palavra. E eu faço. Eu sou alguém de autoridade. Tenho soldados debaixo da minha autoridade e também recebo ordens. Eu faço. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Rei. Manda com uma palavra e os teus servos invisíveis do seu mundo vão atuar. E Jesus falou: grande é a sua fé, admirável é a sua fé. Então, qual é a fé admirável? É a fé que não precisa ver, a fé que não precisa nem do toque, né? A fé que não precisa de Jesus na casa impondo as mãos sobre o servo. É a fé que crê no que está escrito, na palavra falada. A Bíblia diz que ele creu na palavra. Ele disse: não entra, não precisa pôr as mãos. Se você tivesse alguém moribundo e Jesus falou: eu vou lá impor as mãos, você iria impedir? Eu não impediria. Fala: não, Senhor, vai sim, vamos. Não, ele falou: não sou digno. Tu és tão grande que eu não mereço tua presença na minha casa, mas libera uma palavra. Então a fé grande é uma fé que crê na palavra de Deus. Amém? Foi isso também que aconteceu com aquele homem que creu quando Jesus disse assim: vai, o teu filho vive. E o homem estava a 27 quilômetros de distância da sua casa, o filho estava morrendo e ele não voltou para casa. Ele foi, talvez, fazer compras na cidade. No dia seguinte ele volta. Você olha e fala: que homem negligente. Esse homem não amava o filho. Não é possível. Ele deveria se preocupar e voltar para casa aflito para ver se alguma coisa havia acontecido. Não, ele creu tanto que ele foi fazer as coisas, as compras. No dia seguinte, chegando em casa, os servos já vieram correr ao encontro dele. Falaram: não, seu filho tem melhorado. Ele falou: quando ele começou a melhorar? Aí os servos disseram: ontem, às 7 horas. E ele disse: foi exatamente a hora que Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós cremos em nome de Jesus que o Senhor nos dará um portal, uma mega porta aberta de favor, porque Deus não abre portas ruins, Deus só abre portas boas, Deus só abre as portas certas. Isso envolve cura, prosperidade, avanço ministerial, amém, expansão do seu negócio. Deus vai expandir as suas fronteiras, Deus vai te dar herança, vai fazê-lo possuir aquilo que está escrito em Cristo Jesus. E para isso nós temos que cruzar portas. Cruzar portas são milagres, eventos únicos que mudam a nossa história. Jesus falou que nós devemos cruzar portas e perseverar no caminho. Então cremos que Deus nos dará então uma porta. Essa é a palavra profética.
portas, porque elas são múltiplas de acordo com a sua necessidade. Deus sabe o nível que você está e o nível que você precisa ir. E Ele vai te levar por essa porta. Você crê nisso? Quero que você creia nisso. Quero que você profetize isso. Na capinha dessas lives eu tenho colocado a mensagem, né? Profetize. Dia 20 de abril, uma grande, fala mega para você entender que a coisa não é pequena, não. Uma mega porta se abrirá na minha vida. E quando chega lá no dia 20, você diz, esse é o dia, amém? Esse é o dia, aleluia. E vá cheio de fé, vá para receber as unções, vá para receber o galardão do profeta. Amém? Amém? Jesus falou, se você recebe alguém no caráter de profeta, você recebe o galardão do profeta. Então você vai ter muitos profetas falando a palavra de Deus. Vá sim, você não vai lá para simplesmente passear, ser um dia diferente. Não, nós vamos fazer um movimento espiritual, aleluia, e as portas que estão fechadas pelo poder da graça de Cristo, elas vão se abrir, amém? Porque Jesus abre as portas que o diabo tenta impedir, e Ele vai fazer isso na sua vida, amém? Um abraço carinhoso, não deixe de, amém, passar a live para alguém. Nós precisamos alimentar o nosso coração com a verdade da palavra. Deus seja louvado. Um dia mais que abençoado, guardado, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre das ciladas do diabo, dos intentos das trevas, dos enviados de Satanás, que Deus te livre disso. Você está cercado pela bondade do Pai. Abra os seus lábios para louvar a verdade e crer, amém, que aquilo que está escrito te pertence. Um abraço carinhoso a todos. Amém. Anderson, Enor, Rosana, amém. Cláudia, Rosângela, amém. Nelly, amados irmãos, amém. Tchau, tchau.